Fala concurseiro, estou eu, professor Silvio Santana, e mais um bloco de lei de execução penal, aquela matériazinha bacana que vai te fazer ter um diferencial na sua aprovação, LEP, Lei 72/10/84, como é que eu vou tratar o vagabundo, o cara tá preso, foi entrosobado pela lei, como é que eu vou tratá-lo? Vem comigo, maluco, aperta o cinto aí. Como todo início de bloco, eu faço um overview, um apanhado geral. Eu mostro tudo que eu falei no bloco anterior, que você não é obrigado a ver essa porra toda de uma vez. Então a gente faz um apanhadão geral, um overview, para você entender o que a gente comentou justamente no bloco passado, e assim vamos proceder, tá certo? Então olha só, no bloco passado, lembro-me muito bem, que estávamos falando justamente sobre, paramos aqui, objetivo da aplicação da lei de execução penal. Antes disso a gente falou sobre a função da pena, conceito de execução penal, falamos sobre o quê? Sobre o histórico da execução penal no Brasil, tudo isso a gente viu no primeiro bloco, esse pensamento aí, que começou lá com Cândido Mendes e veio até a Bierreckel aqui em 83, que culminou na lei de execução penal. A gente fez esse panorama, esse histórico, que é fundamental para você ter artifícios para entender o espírito dessa lei. Aí depois a gente falou sobre o conceito de execução penal, tá certo? Beleza, esse conceito aí de Avena aí, Então, depois a gente viu a função da pena na visão do professor Flávio Monteiro de Barros, que eu acho que é uma função bem bacana, você entender o caráter retributivo, preventivo e reeducativo da pena. Aí a gente viu o objetivo da aplicação da lei de execução penal e a abrangência da lei de execução penal também. A gente viu que aplica-se ao preso provisório, definitivo, da justiça militar e da justiça eleitoral. Obviamente não se aplica aos menores de idade, recai sobre eles aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente viu isso aí também, tranquilão. Agora a gente vai para os princípios, a gente vai ver os princípios e vamos ver um a um que norteiam justamente a execução penal, e o princípio da legalidade é o primeiro. Veja, a legalidade, vem aqui na lata, a legalidade, ela, quando você analisa a legalidade como um todo, você vai observar que ela é gênero, ela tem três espécies. Existe a legalidade que é aplicada justamente ao particular, a você, a mim, pessoas físicas particulares. Essa legalidade também pode ser aplicada à administração pública, e essa legalidade, que talvez é que mais nos interesse, ela pode ser aplicada à esfera penal. Então, existem três vertentes para a legalidade. A primeira delas, que é a aplicação ao particular. Nós, particulares, artigo 5º 3, 2, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa que não em virtude de lei. As suas condutas só são obrigadas, só são vedadas ou só são restringidas por lei. Tá certo? Então nós particulares podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Já a administração pública, lá na cabeça do artigo 37 da nossa Carta Maior da Constituição, fala que a administração pública, direta ou indireta, dos três poderes e blá blá blá, rege-se-á pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e por aí vai, Enfim, legalidade para a administração pública quer dizer que ao administrador só é permitido fazer aquilo que está expressamente previsto onde, meu amigo? Na lei. Há até aqueles atos que são considerados discricionários, que é a conveniência e a oportunidade. Até mesmo esses atos são pautados na lei. A margem de manobra do administrador é prevista na lei. Beleza? E por último, lá do artigo 5º, Romanos 39, que fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que a defina, e nem pena sem a prévia combinação legal. Ou seja, determinada conduta só pode ser tipificada como crime se houver previsão aonde? Na lei. E aí sobre isso eu quero falar, vem aqui na lousa. Então, para a legalidade, você vai entender que a gente pode encontrar ela em dois momentos. Nós podemos encontrar na lei de execução penal a legalidade lá no artigo 2º da LEP, tá certo? E também podemos encontrar a legalidade no artigo 3º da LEP. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, no artigo 2º e no artigo 3º, nós podemos encontrar a legalidade. Olha só, vou te mostrar aqui. Artigo 2º da LEP está aí, ó, em tela para você. Tá na telinha para você aí. Tá aqui, ó. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercido no
processo de execução, beleza? Na conformidade, atenção que eu já vi cair isso aqui, tá? Nesta lei, que é a Lei 7210 de 84, e o Código de Processo Penal. Perceba o que isso quer dizer. As situações penais, processuais penais descritas, tá certo? Que o apenado ele deve cumprir, serão previstas ou na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7210 de 84, e também de maneira concomitante ou suplementar no Código de Processo Penal, não de Código Penal, no processo penal. Percebeu? Isso é legalidade, está previsto. Por exemplo, um instituto que está previsto nos dois, o instituto da monitoração eletrônica, justamente das grávidas, que são aquelas causas humanísticas de prisão, grávidas, menores, indispensável aos cuidados de menores de 12 anos, acometidos por doença grave, idosos. Então isso aí são causas que estão previstas nas duas leis e lá na frente a gente vai tratar disso. Só quero você entender que está abraçadinho a LEP, o Código de Processo Penal. Isso você tem que sacar, entendeu? Então também nós temos aí, figurando como o princípio da legalidade, o artigo 3º que fala o seguinte: ao condenado e ao internado, aí ó, informação importante que eu vou explicar, serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Primeiro, vamos para o detalhe desse artigo aqui do seu material. Aos condenados, ao condenado, né, que é o preso definitivo, ou seja, sobreveio decisão judicial a ele, e ao internado, que é aquele sujeito ao quê? Sujeito a, por exemplo, colocar só um exemplo aqui para ficar claro, por exemplo, aquele que está no manicômio judicial, que não se fala mais isso, né? Se fala ambulatório, né? Sei lá, ambulatório, né? Vou colocar ambulatório judicial, nem vou colocar isso, que nem fica, não é o termo mais correto. Eu vou colocar aqui o termo antigo, tá? Vou colocar aqui, ó, manicômio, mas não é mais correto não, tá? Mas só para você lembrar, a gente precisa lembrar disso aqui, tá? Então, beleza. Serão assegurados todos os direitos não atingidos pela LEP. Então, aquilo que a lei não atingir devem ser garantidas. Em outras palavras, o seguinte: o que a lei recai? Exemplo: se a sentença judicial ela tirou a liberdade do indivíduo, todos os outros direitos devem ser garantidos pelo Estado. Por exemplo, a alimentação, né, o alojamento, tá certo? A cela do vagabundo, o banho de sol, né? Ele tem direito à visita, à assistência médica, odontológica, psicológica. Ah, mas isso é escasso até para as pessoas aquelas pessoas que são, digamos, dentro da lei, né? Se é escasso até para essas pessoas, o apenado tem direito? Tem, tá certo? A lei fala que ele tem, porque a lei é clara, ela deve atingir somente o quê? A sentença ou decisão criminal, tá certo? A sentença ou decisão criminal deve atingir somente aquele bem, por exemplo, se for a liberdade, o resto tem que ser garantido, beleza? Então vamos trabalhar isso aí. Então esses dois aqui, tá? É o princípio de quê? Da legalidade, beleza? Então voltando aqui, nós temos a igualdade, ou também você pode chamar isso aqui de isonomia, como sinônimo nesse caso cabe, tá? Você pode encontrar lá no artigo 3º, parágrafo único da LEP. Então vamos trabalhar o artigo 3º, parágrafo único, tá certo? Que tem a seguinte literatura, tá aqui em tela para você. Lá fala assim, até pegando uma outra cor, lá fala bem assim, ó. Marca-textozinho aqui, vou pegar um marca-texto de outra cor, verdezinho. Fala o seguinte, ó. Não haverá qualquer distinção de natureza social, racial, religiosa ou política. Não há distinção e a lei de execução penal prevê que eu não posso tratar os pesos diferentes. Cara, aquele negócio, eu mesmo odeio todos da mesma maneira. Então eu odeio você também, todos da mesma maneira, tá? Esse é o princípio da isonomia, da igualdade, tá certo?
Não pode haver nenhum tipo de tratamento com base em condição social, por exemplo. O cara é rico, está num lugar melhor, o cara é pobre e se fudeu. Bom, estou falando da sombra da lei, meu amigo. Estou falando à margem da lei. Tá? Não estou falando da situação real. Esse é o fabuloso mundo da LEP, tá bom? Então, se o cara é preso, né, não importa a condição social dele, nem racial. Se ele é branco, se ele é índio, se ele é negro, se ele é asiático, não importa isso aí. Tá? E religiosa. Determinada religião vai preso, tal, tal, tal. Não, não pode ter nenhum tipo de distinção dessa natureza, beleza? Não há distinção, odeio todos iguais, beleza? Esse é o princípio aí chamado, voltando aqui, da igualdade. Temos um princípio que talvez esse aqui seja o coração da coisa. Esse é aquele que você tem que dar uma atenção bem especial, tá? Que é o chamado princípio da individualização da pena, que você vai encontrar lá na cabeça do artigo 5º, e este princípio é muito, muito importante para vocês. Veja, em tela para você. Fala o seguinte, olha só, vou até pegar uma outra corsita aqui, vou pegar esse azulzito. Olha só, os condenados, perceba que eu disse que os condenados, aquele cara que tem decisão, serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a chamada individualização da execução penal. Individualização da execução penal. Qual que é a ideia por trás disso aqui? Veja, os condenados serão classificados. Preso provisório pode ser classificado? Não. A lei de execução penal fala os condenados. A lei de execução penal é clara sobre esse quesito. Os condenados serão classificados de acordo com seus critérios de personalidade e antecedentes. Quando o camarada chega no sistema prisional, ele é classificado de acordo com seus antecedentes e a sua personalidade. Vocês entenderam essa ideia? Para quê? Para orientar a fiel execução da individualização da pena. Como assim? Ora, eu não posso tratar todos os presos de maneira igual. Existem aqueles presos que cometeram. Ah, sim, você acabou de falar que eu não posso discriminar. Cara, discriminação é uma coisa. Tratamento penal é outra. Por exemplo, existe uma lei, estou dando esses exemplos assim que eu conheço muito bem, isso que eu estou falando. Existe o seguinte, uma lei, aquele cara que comete crimes contra a dignidade sexual, os estupradores, os jack desgraçados, né? Nem sei se pode falar isso, mas falei, foda-se, né? Os estupradores, por exemplo. Inclusive tem uma lei, a massa carcerária não aceita que eles sejam colocados nos mesmos locais onde tem um homicida, onde tem um latrocida, onde tem um ladrão 5-7 pesado, cabuloso. Eles são colocados separados num local da cadeia chamado seguro. Por quê? Para preservar a integridade física do vagabundo, do estuprador. Por quê? Porque isso é uma lei carcerária que está por trás. Então perceba que o ambiente prisional, ele é um mundo, ele é um outro mundo. E esse mundo, ele justamente tem as suas peculiaridades, tá? Então, quando eu trago para a realidade, a esfera penal, um cara que roubou, por exemplo, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, o cara cometeu um furto, ele não pode ter o mesmo peso na execução penal do que um cara que vai lá e sei lá, mata uma pessoa para roubar, o cara que mete um 5-7 qualificado, latrocida lá. Não pode ter o mesmo tratamento penal. Ou um cara, sei lá, que matou a mãe, para um outro que roubou 2 maçãs, furtou 2 maçãs. Então então essa é a ideia da coisa. E como é que eu classifico? Pela CTC, Comissão Técnica de Classificação, que a gente vai ver daqui a pouco. Então o camarada dá entrada no sistema prisional, logo de cara, eu preciso nortear a execução da pena, e quem faz isso, o artigo 5º é claro, de acordo com seus antecedentes, personalidade, para o quê? Para individualizar a pena. Eu preciso individualizar a pena. A pena ela é individual, ela não recai da pessoa do condenado. Ou seja, se você comete um crime, seu filho não paga por isso. Tá? Penalmente falando, tá? Civilmente é outra coisa. Tá certo? Tranquilidade total? Então perceba o que eu estou dizendo, o cerne, o coração do que eu estou dizendo é isso. Tá? Então vem comigo aqui de novo na losita. Então voltando aqui, você percebeu que, voltando mais um pouco, que a individualização da pena é justamente com foco na ressocialização. Então parte daqui da ressocialização da pena, parte o quê? Parte o foco da ressocialização. Começa bem aqui, ó. Onde começa? Na individualização da pena. Né? Ressocialização. Depois você vai ver que o camarada, a gente vai entender aqui na nossa aulinha,
que o camarada, para ser ressocializado, ele tem que participar de quê? De atividades laborativas, ele tem que participar de atividades laborativas, tá certo? Ele participando de atividades laborativas, trabalho duro, ele precisa ser orientado. Às vezes o cara, ele era um homicida, ele é um homicida, mas que sabia mexer com informática, ele é um homicida, mas é um exímio cozinheiro, ele é um homicida, mas é um exímio eletricista, ele é um homicida, mas é um exímio pedreiro, e essas habilidades dele devem ser usadas no cárcere, assim norteia a execução penal. Sacou essa ideia? Tranquilidade total? Então, vem comigo aqui de novo. Este é o mais gostosinho de todos, dignidade da pessoa humana. Este aqui, ele recai, tá? Ele inicia-se aonde? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? De quê? De 48, de 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Mas também inicia-se no artigo 1º, daqui a pouco a gente vai ver, inciso Romanos 3º da nossa Constituição Federal. Então, este aqui, meu amigo, minha amiga, olha, fique esperto com esse princípio. Este princípio aqui, ó, ele é chamado coringa, tá? Por que princípio coringa? Por que princípio coringa? Olha só, você não tem porra nenhuma para colocar na sua redação. Tá falando sobre guerra, coloca a dignidade da pessoa humana. Tá falando sobre processo penal, dignidade da pessoa humana. Tá falando sobre aplicabilidade da lei, dignidade da pessoa humana. Tá falando sobre plantação de batatas na Macedônia, dignidade da pessoa humana. O examinador jamais vai discordar do seu argumento quando embasado na dignidade da pessoa humana. Olha, que beleza, né? Então coloca isso na sua prova. Então, também é princípio da execução penal a dignidade da pessoa humana. O cara comete um crime, mas ainda tem que ser tratado como humano. Claro que você pode pegar uma ripa. Lógico que não, isso não existe. Tá? Isso não existe na execução penal. Tô zoando com vocês. E também, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa sobre isso. Né? Não, ainda não, eu coloquei em outro lugar, depois a gente vai ver isso. E também, nós temos aí esse princípio que eu acho bacana você entender, que é a jurisdicionalidade, tá? Que você vai encontrar em 2 momentos aqui da lei de execução penal. Você vai encontrar no artigo 2º, mas também você vai encontrar lá no artigo 194. E eu vou mostrar para vocês que nesses 2 momentos você vai encontrar esse princípio aí, chamado princípio da jurisdicionalidade. Então avancemos aqui para me te mostrar. Lá no artigo 2º, que está em tela para você nesse momento, está dizendo bem assim, ó, a LEP, né, fala o seguinte, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária, ela é em todo o território nacional e será exercido no processo de execução na conformidade desta lei e com o Código de Processo Penal. Esse é o chamado princípio também da jurisdicionalidade. Você vai encontrar ele aqui também, tá? E também é o princípio da legalidade. Aí você fala assim, em qual momento? É o momento que fala o seguinte, a primeira parte que fala a jurisdição penal do juiz ou tribunais de justiça ordinária, tá certo? Então isso é o princípio da jurisdicionalidade, tá bom? E o artigo 194 fala o procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial. Desenvolvimento perante o juízo da execução. Olha, isso é importante você entender. Está lá no cu da LEP, está lá no finalzinho da LEP, esse artigo 194. Em outras palavras, imagine, o cara comete o crime, aí a persecução penal entrega lá para a justiça, o juiz julga a causa, o cara é vagabundo, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz acatou, ele foi julgado, foi obedecido o processo legal, a ampla defesa, o contraditório, e recaiu a ele o peso da lei, ele foi condenado à medida restritiva de liberdade. Ele se fudeu, né? Ele pegou uma cana, um xilindró. Beleza. Quando ele faz isso, o juiz da execução fala bem assim, olha, tá aqui o processo. Eu entrosobei ele com os rigores da lei. Ele tomou no cu. Aqui, juiz, toma pra você. Aí o outro juiz, que é da execução, de acordo com o artigo 194, pega o processo e fala, eita porra, a pica entrou no seu rabo, hein, vagabundo? O que esse outro juiz vai fazer? Ele vai verificar os aspectos de legalidade da execução penal, os incidentes da execução penal,
Oh, eu quero fazer uma detração. Depois você vai saber o que é isso. Eu quero que seja homologada a minha remissão. Remissão é a diminuição da pena. Depois você vai ver isso também. Quem faz isso? O juiz da sentença desceu o machado, pai. Ele não quer mais saber disso, não. Quem faz isso? Artigo 94, 194 vai te falar. Quem faz isso é o juiz da execução, que em muitos momentos vamos falar sobre ele aqui. Beleza? A vara da execução, tá? Então vem comigo aqui. Então você percebeu que o procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, desenvolvendo-se perante aonde? Aonde? Vou pegar aqui, ó, juízo da execução. Juízo da execução. Beleza? Juízo da execução. Então ó, é aquele negócio, né? Existe o juiz, eu faço questão de te mostrar isso aqui, ó. Tem o juiz da sentença, não é? Aí ele vai lá, aplica a pena, e esta pena é entregue, o processo vai para a mão de quem? Do juiz da sentença. São caras diferentes, tá? Entenda isso, meu filho, entenda isso aqui. Esse é o chamado princípio da justicionalidade, bom? Então, voltando aqui, você percebeu que esses são os princípios da execução penal que norteiam essas relações. Entenderam? Bacana, fui profundo em cada um deles, de maneira que você consegue acertar. E você já é um garoto esperto, despretensioso, garoto, moleque piranha, você já deu um print dessa tela, né? E você já foi lá no seu código de processo penal e já está marcando na lei. Filho, quer ficar bom em lei de execução penal? Ou qualquer lei? Não despreze a leitura da lei seca. O que é a lei seca? É aquele código que você vai lá no site do Planalto e imprime ele. Ah, mas eu tenho um Vadmecan. Então eu não preciso mais disso? Cuidado, filho. Se você pegar um Vadmecan de 73 e querer estudar ele até hoje, não dá mais, né? Ah, eu tenho um 2011, serve. Filho, ele está um pouco, ligeiramente, uma década desatualizado. Então, cuidado. Lei confiável, né, é aquela lei lá do Planalto. É ela. Pega ela, recomendo só ela, tá bom? Então aí você vai ser feliz na vida. Minha aulinha bisurada, que você já tá aí, caralho, que legal. Eu sei, porra, tá comigo, caralho. Aí você vai pegar a letra da lei seca e vai fazer exercício. Com essa tríade, meu filho, você vai pra onde você quiser, beleza? Você vai passar em qualquer concurso, beleza? Até da NASA, beleza? Então vimos essa parte, que é uma parte importante, beleza? Agora a gente vai ver essa parte final da Constituição Federal na execução penal. Tá? Aonde eu posso ver, justamente os direitos do preso. Você pode até chamar isso aqui, cara. Pode chamar isso aqui, ó. Vou até colocar aqui, de Estatuto do Apenado perante a Constituição. Ó, Estatuto do Apenado, né? Apenado perante a Constituição. É o rol de direitos que o vagabundo tem perante a Constituição, que eu não posso passar batida aqui. Preciso te mostrar qual que é o estatuto do apenado perante a Constituição. Primeiro, aquele princípiozinho coringa. Lembra que eu falei que ele era o coringa, né? Esse é um princípio coringa, tá certo? Que fala o seguinte, ó. Vamos pegar aqui para vocês. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, que é o princípio da indissolubilidade do pacto, dos estados do DF e dos municípios do DF, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Olha que delícia. Dignidade da pessoa humana. Ah, não posso enfiar um cano no rabo do vagabundo? Não, porra. Dignidade da pessoa humana. Mas ele transgrediu a lei. Mas não pode. Beleza? Aí nós temos aí também outro princípio aí bacana. Tá certo? Esse princípio ele é fundamental você compreender bem, que está lá no inciso Romanos 45 do mesmo artigo 5º, tá? Que fala o seguinte. Esse aí eu vou até dar o nome dele aí, tá? Ele é o chamado princípio da intranscendência da pena. Vou até colocar aqui, ó. Esse aqui é chamado, ó, princípio da intranscendência da pena. Beleza? Beleza? Vamos ver o que diz esse princípio. Olha só. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo sim a obrigação de reparar o dano e a decretação do pedimento de bens nos termos da lei, estendida aos seus sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Aí você olha isso para cá e fala, o que isso quer dizer? Eu te explico. A lei, ela é clara. A pena aplicada a você por transgredir a lei, ela é aplicada a você.
Isso é intranscendência da pena. Ela não passa para o seu filho. Ela não passa para o seu filho, tá? Não passa, não. Se você comete um crime, seu filho não pode ser preso por você. E se seu pai comete um crime, você não pode ser preso pelo seu pai. Isso não pode acontecer. Mas a parte final fala, bom, mas a obrigação de reparar o dano pode, no limite do valor transferido. Então o cara comete um crime, aí gera um dano, aí ele morreu. Ai, eu cometi um crime e morri. Aí você recebe uma herança e fala, eita, agora eu vou gastar tudo de puta. Agora eu vou gastar tudo de puta. Aí o juiz, não, peraí, vem cá. Vamos reparar o dano aqui primeiro, meu querido. Pega a sua herança, repara o dano com ele, o que sobrou é seu. Esse é o princípio da intranscendência da pena. Sacou essa ideia? Então, beleza, esse princípio é bastante importante para vocês e bem comum. Temos também, lá, esse aqui do artigo Romanos 47, do mesmo artigo 5º, que é o chamado princípio limitador das penas, ou princípio de limitação das penas. Eu vou até colocar isso, ó, esse aqui é o chamado princípio de limitação das penas. Limitação das penas? Né? Porque o cara comete um ilícito que ele tem que ser, em via de regra, torturado, morto, né? Então não haverá pena de morte, não pode haver pena de morte, claro, salvo em caso de guerra declarada, não pode ter pena perpétua, nem de trabalhos forçados, com uma bola de ferro no pé, ele capinando um lote, não pode, nem de banimento, vai para fora do Brasil, isso não pode, e nem meios cruéis, isso não pode ter, não pode, isso não pode. Ah, mas ele cometeu o crime, tá, gente, mas beleza, esse é o princípio da limitação das penas, entenda os limites da pena, tá? A pena não é algo que é selvagem, você pode fazer o que você quer e pronto. Aí temos mais, nós temos aí do inciso justamente o seguinte, que é o 48, que é o princípio chamado da individualização da pena. Vou até falar sobre isso. Esse aqui, ó, é o chamado princípio da individualização da pena. O que esse princípio nos ensina? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade, sexo do apenado. Aí fica fácil você entender, né? Bom, natureza do delito. Aí separa-se, depois você vai observar que a lei de execução penal separa-se os criminosos primários de crimes cometidos com grave ameaça, de aqueles que não cometeram crimes com grave ameaça. Aí com a alteração recente da Lei 13.964 de 2019, você vai observar que separa aqueles caras que entregam um crime organizado, tá certo? Separa-se dos criminosos comuns, beleza? Então é uma separação, tem que ser estabelecimentos distintos. Aí tem o Marcola, tá em presídio, né? Federal, aí Joãozinho que roubou uma galinha tá lá no presídio do estado, lá do seu estado, DF, seja o que for. Isso é o princípio justamente da individualização da pena. Existem penitenciárias femininas e penitenciárias masculinas, que fica óbvio isso aí, penitenciária masculina, feminina, claro, não pode colocar junto, desde que separado por alas, tá? Mas pode. De idade, tá certo? O cara fica maior de idade, ele já sai lá lá em São Paulo chama Fundação Casa, não sei como é que chama aí na sua região não, mas enfim, tá aí, né? Pra você. Ou mesmo de acordo com um sexo, já falei, da idade, da natureza do delito, tá certo? Então separa-se. Isso é o princípio da individualização da pena, tá? Então, aí, seguindo aí na nossa ideia, no inciso seguinte, fala o seguinte, no 49 Romanos, no mesmo artigo 5º, que fala o seguinte, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Ah, não posso bater no preso com bambu? Claro que não, desgraça. O nome disso aí, vamos anotar aí, ó. O nome disso aí, ó, isso aí é o quê? Princípio da integridade pessoal. Vamos anotar, cara. Isso aí é o chamado princípio da chamada. Tem que tratar os meninos bem, gente. Integridade pessoal. Tem que tratar os garotos bem. Não é assim. Eu quero torturar o preso. Não, desgrama. Não pode ser assim, não. Tá certo? É a integridade pessoal. Respeito físico e respeito moral. Você não pode ficar lá xingando o ladrão, não. Tá certo? Então o preso tem até direito a ser chamado pelo próprio nome. Que beleza. Né? E por último aí, também não menos importante, lá do inciso 50, esse é bem específico e uma delícia você entender, e fala das presas, as presidiárias serão asseguradas condições para permanecer com seus filhos. Atenção, ó,
durante o período de amamentação. A Constituição Federal fala que é durante o período de amamentação. Já faço o primeiro apontamento. Em nome desse princípio aí também, ó, é chamado princípio da dignidade do menor. Você pode anotar. É importante, ó. Princípio da integridade do menor. Ah, mas o menor não vai preso. Pois é, mas ele tem direito a permanecer com seus pais, com sua mãe, né, no caso. Integridade do menor. O menor não está preso, mas a mãe está. Né? Então, perceba, princípio da integridade do menor e durante o período de amamentação. Mas, cuidado. Observação aí, ó, cuidado, ó. A lei de execução penal, ela fala diferente. Ela fala, ó, que é do mínimo 6 meses, tá? Anota isso aí. Mas quem fala isso é a LEP. A Constituição fala durante o período de amamentação. E a lei de execução penal fala que é no mínimo 6 meses. Cuidado com isso, tá bom? Então perceba que esse é das presidiárias. Ah, eu sou homem e quero amamentar. Ah, se lascar, Satanás. Você não. É as presidiárias. Ah, eu quero dar mamar. Ah, arrombado. Então, estou dizendo das mulheres que cometem crimes, que transgridem a lei, tá bom? Elas, é garantida a elas que fiquem com seus filhinhos durante o período de amamentação. Isso em respeito ao menor preso e não a propriamente a mãe que cometeu o ilícito. Percebeu? Então, esses que eu apresentei para você aí agora, voltando aí, eu vou te mostrar, olha só. Vem aqui na tela, ó. Nós temos, isso é a Constituição Federal aplicado a, justamente, a lei de execução penal, tá bom? Aí o princípio da dignidade da pessoa humana, intranscendência na pena, limitação das penas, individualização da pena e integridade pessoal e, por último, integridade do menor. Beleza? Eita. Beleza? Então, olha só, meu amigo, minha amiga, vem comigo na força. Este bloco já se encerra aqui. Você está agora coberto e alinhado de princípios e isso pode cair na sua prova. Isso vai cair, você vai acertar essa porra. Meu querido, minha amiga, meu amigo, a gente volta daqui a pouco. Vai lá tomar aquele cafezinho, beber uma água, né, lavar esse rosto aí, acordar, se arruma nessa cadeira, se apruma aí, que daqui a pouco tem muito mais. Valeu!